Poucas pessoas se lembram do relato bíblico acerca da morte de José no Egito. Provavelmente, José foi um dos únicos personagens bíblicos que teve seu corpo mumificado e guardado num sarcófago egípcio. Surpreendentemente, o corpo de José permaneceu séculos sem ser sepultado no lugar que ele tanto desejava, até que finalmente foi tirado do Egito e carregado por centenas de quilômetros durante muitos anos no deserto. Mas, por que um homem que chegou a ocupar o segundo posto mais alto de toda a nação egípcia precisaria ter seus ossos transportados para uma terra distante? O que motivou sua família a manter o seu corpo mumificado por tanto tempo, aguardando o momento exato de cumprir seu desejo final? É exatamente sobre isso que falaremos neste vídeo. José é um dos personagens centrais do livro de Gênesis e desempenha um papel-chave no desenrolar da história bíblica sobre os patriarcas. O texto bíblico registra que José era um dos 12 filhos de Jacó, e desde jovem, foi alvo de grande ciúme por parte de seus irmãos. Isso se deu em razão dos sonhos que o distinguiam e da preferência especial que seu pai lhe dedicava. Por conta desse ambiente familiar conturbado, José foi vendido por seus próprios irmãos a uma caravana de mercadores ismaelitas, indo parar no Egito, onde sua história tomou rumos surpreendentes. Durante seu tempo no Egito, José enfrentou diversas provações. Primeiro, ele serviu na casa de Potifar, mas foi injustamente acusado e encarcerado. Contudo, José sempre demonstrou fidelidade e integridade. A narrativa bíblica registra que, por orientação divina, José interpretou os sonhos de Faraó, revelando a proximidade de anos de fartura seguidos por anos de fome. Em conexão a isso, imediatamente José foi alçado à posição de segundo homem mais importante do Egito, tornando-se administrador de todo o suprimento alimentício daquele reino. Quando a fome assolou muitas regiões, inclusive Canaã, a família de Jacó migrou para o Egito em busca de provisões. Em meio a um reencontro dramático, José, que antes havia sido rejeitado pelos irmãos, agora se encontrava em posição de prover sustento para todos eles. O texto registra que toda a família de Jacó se estabeleceu numa região egípcia que oferecia boas condições para a criação de rebanhos. Ao longo dos anos, o pai de José, Jacó, envelheceu e veio a falecer no Egito. José, com grande honra e respeito, cuidou do seu sepultamento em Canaã, obedecendo ao pedido expresso de seu pai. Logo após a morte de Jacó, o livro de Gênesis dedica considerável atenção ao relacionamento de José com seus irmãos. Embora eles temessem retaliação, José se mostrou misericordioso, reafirmando que a soberania de Deus havia conduzido todos até aquele ponto de preservação da vida. É nesse contexto que a narrativa bíblica oferece as últimas informações sobre José. Já idoso, vivendo no Egito junto aos irmãos e à família ampliada, o texto registra que José viveu para ver os filhos de seus filhos, contemplando não apenas netos, mas até tataranetos. A parte final de sua vida na Bíblia encerra-se com uma declaração profética impressionante acerca do futuro do povo de Israel, e com suas instruções a respeito de seus próprios restos mortais. A Bíblia descreve a morte de José na parte final de Gênesis 50, de maneira breve, porém significativa. O texto aponta que José viveu até os 110 anos, uma idade considerada ideal segundo a mentalidade egípcia da época. Conforme estudos arqueológicos e fontes egípcias, 110 anos simbolizavam um ciclo de vida pleno e abençoado. Antes de morrer, José consolidou a paz com seus irmãos, tranquilizando-os quanto aos temores de possíveis vinganças, e reafirmou que o mal que eles lhe fizeram fora transformado em bem pela mão soberana de Deus. Inclusive, o versículo que diz: "Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem" é um dos grandes destaques do capítulo 50 de Gênesis. Ele ilustra a convicção de José de que os propósitos divinos transcendem as ações humanas, mesmo quando essas são marcadas por injustiça e crueldade. Em seguida, José fez uma declaração profética: "Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir deste lugar para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó." Essa fala retoma a promessa feita inicialmente a Abraão, registrada em Gênesis 15, de que sua descendência peregrinaria em terra estranha, mas que, a seu tempo, Deus os libertaria e os conduziria de volta à terra prometida. José expressou seu firme comprometimento com essa promessa ao exigir que seus irmãos jurassem levar seus ossos quando se cumprisse o plano divino de libertar Israel do Egito. O texto finaliza narrando que José foi embalsamado e colocado num sarcófago no Egito. Essa prática distinguia não apenas personagens de elevada posição política e social, mas também refletia as técnicas que os egípcios dominavam em seus mortos importantes, como o embalsamamento, bastante conhecido pela arqueologia atual.
Isso mostra que a correlação entre os costumes egípcios e a morte de José é notável. Por ter alcançado uma posição de proeminência no reino, José recebeu honrarias coerentes com a cultura local, sendo mumificado e colocado num sarcófago egípcio. De acordo com as evidências arqueológicas e registros históricos, a mumificação era considerada uma arte sofisticada no Egito, atrelada às crenças de preservação do corpo para a vida após a morte. As escrituras confirmam que José, tendo status quase equivalente ao de um membro da realeza, foi tratado com grande reverência ao fim de sua vida. Com isso, o corpo de José foi cuidadosamente preparado e armazenado, aguardando, em última instância, o cumprimento do que ele próprio profetizara: Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra. O fato de José ter vivido 110 anos também corrobora a visão egípcia de que esse número representava o ideal da existência terrena. Em documentos egípcios, uma vida de 110 anos era muitas vezes associada à plena bênção divina. Assim, o relato bíblico dialoga com a cultura egípcia tanto na descrição do embalsamamento quanto na menção ao número ideal de anos que José viveu. Diante de tudo isso, dá para ver que José não só teve uma vida marcante, cheia de reviravoltas, perdão e fé, como também teve uma morte cheia de significado, até nos mínimos detalhes. Ele morreu em paz, com 110 anos, o número da vida perfeita para os egípcios, mumificado com honras e cheio de esperança no cumprimento das promessas de Deus. Agora, se você curte entender a Bíblia de forma mais profunda, com explicações claras, contexto histórico, arqueologia e detalhes que fazem toda a diferença. Dedo indicador apontando para a direita, você precisa conhecer o curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. É um verdadeiro mergulho nas Escrituras, apresentado de forma didática e inspiradora por um dos maiores estudiosos da Bíblia da atualidade. O link para você acessar está na descrição e também no comentário fixado aqui do vídeo. Vai lá conferir, você com certeza vai se surpreender com tudo que ainda pode descobrir sobre a Bíblia.